galera, beleza? Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, estamos hoje no dia 66 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. E estamos aqui continuando o livro de 1 Samuel, capítulo 25, nesse nosso dia 66. E esse contexto aqui é muito interessante porque até então, Saul ele estava trabalhando contra Davi, né? Tava lutando, tava investindo contra, tava fazendo várias coisas contra Davi. Mas ainda assim Samuel estava vivo. Só que agora a saída de Samuel vai causar aí um certo impacto, tanto para o reino de Saul quanto para o futuro reinado de Davi. Que na realidade Deus já estava trabalhando no coração de Davi, mesmo quando ele ainda estava com as ovelhas. Então esse contexto é muito interessante para honra e glória do nosso Senhor Cristo. E vamos lá. 1 Samuel capítulo 25, dia 66 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. 1 Samuel capítulo 25. A morte de Samuel. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou. E o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Davi e Abigail. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. Presta atenção nesse homem aqui chamado Nabal. E o nome de sua mulher era Abigail. Presta atenção aqui no nome dessa mulher, Abigail. Mulher inteligente e bonita. Olha que maravilha, que bênção para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Mulher inteligente e bonita. Olha que maravilha, olha que bênção. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Né? Aí você vê uma mulher bonita e inteligente com um homem rude e mau. Misericórdia. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes dizendo-lhes: levem a mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Diga-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Ou seja, Davi mandou essa mensagem para Nabal. Olha, Deus te abençoe. E aí, versículo 7. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhes dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em uma época de festa. Por favor, deem-nos seus servos e os seus filhos. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. E aí você vê. Dê a nós, seus servos. Ou seja, estamos aqui, nos submetendo ao Senhor. Por favor, nos dê o que o Senhor puder nos dar. Porque nós estamos passando de uma época, né? Estamos no meio de uma luta. Esse foi o contexto. Saul e Davi. Saul estava perseguindo Davi estava fugindo entre o deserto. E justamente aqui, Davi estava no meio do deserto sem providências, né? Sem alimento, sem o que poder comer e tudo mais. E aí justamente ele pediu, olha, mande um homem para Nabal, mande alguns homens para Nabal para pedir, né? Para eles poderem nos dar suprimento. Versículo 9. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu, então aos jovens de Davi: quem é Davi? Misericórdia. Quem é esse filho de Jessé? Você vê, ele sabia que Davi era filho de Jessé, mas quem é ele? Pouco importa. Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. E aí você vê, está dizendo que Davi é servo de Saul e está fugindo do senhor, né? De Saul. Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do meu gado que abati para os meus tosqueadores e dar-os a homens que vêm, não sabe se de onde? Ou seja, para que eu vou dar meus suprimentos a homens que não significa nada? Para que eu vou dar meus suprimentos para esses homens? Para mim não significa nada. Então os mensageiros de Davi voltaram e lhes relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura.
Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Você vê, eram 600 homens, 400 foram empunhar a espada e 200 ficaram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto. Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. Ou seja, do deserto, Davi mandou mensageiros para saudar seu esposo, Nabal. Mas Nabal, o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons conosco. Opa! Olha, lembra que Davi falou? Nós cuidamos dos seus tosqueadores. Nada se perdeu, pelo contrário. No entanto, aqueles homens foram muito bons conosco. O filho de Deus, o servo de Deus, nós que somos filhos do Senhor, nós precisamos ser bons com o nosso próximo. Precisamos cuidar do nosso próximo, precisamos ter integridade com o nosso próximo, precisamos guardar e zelar o nosso próximo. Não é querendo recompensa do nosso próximo, mas é entendendo que o nosso próximo tem o fôlego de vida de Deus. Ou seja, é imagem e semelhança do próprio Deus. É obrigação nossa. Por causa disso. Não pelo outro, mas por Deus no outro. Tudo que nós fazemos a favor ou contrário a alguém, nós estamos fazendo a Deus. Nós não nos maltrataram. E durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Ou seja, eram homens íntegros, eram homens fiéis, eram homens leais, eram homens honestos. Nada se perdeu. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidamos de nossas ovelhas. Você vê, eles eram como um muro ao nosso redor. Eram homens que nos davam proteção, segurança, tranquilidade, paz, que nos cuidavam. Eram homens fiéis, eram homens verdadeiros. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Opa, o que a senhora pode fazer? Você vê, esse servo sabia. Nabal, ele era um homem rude, era um homem, ignorante. Mas Abigail era o contrário. Era uma mulher sábia. Aqui, ó. Abigail, cadê? Abigail, mulher inteligente e bonita. Então, assim, o servo sabia que ela poderia fazer algo diferente e evitar ali uma grande destruição, uma grande derrota, um grande derramamento de sangue. Veja o que a senhora pode fazer. Inclusive, só abrindo um parêntese, o homem tem qualidades, mas também tem defeitos. A mulher tem defeitos, mas também tem qualidades. E é o caso. Onde o homem falha, a mulher floresce. E onde a mulher floresce, e onde a mulher falha, o homem floresce. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Ambos precisam um do outro. Foi assim que Deus fez, foi assim que Deus estabeleceu e é assim que é. Veja o que a senhora pode fazer. Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Isso está falando de Nabal. Olha, a destruição está chegando. Veja o que a senhora pode fazer. Imediatamente, você vê, era uma mulher inteligente. Ela sabia entender o que é prioridade. Isso aqui, ela podia estar fazendo o que fosse, mas ela viu e entendeu que aquilo era prioridade. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho e 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figo prensados. E os carregou em jumentos e disse a seus servos: vocês vão na frente, eu o seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. E aí você vê, enquanto ela estava indo, Davi e seus soldados estavam descendo. Ou seja, eles se encontraram no meio do caminho. Davi estava vindo e Abigail estava subindo. Eles se encontraram no meio do caminho. E ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adianta proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos
de todos que pertencem a Nabal. Ou seja, Davi estava indo ali, certo de que ia ser contrário à vida de Nabal. Davi estava certo de que ia levar uma punição para ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. E ela caiu a seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. E aí você vê, ela era uma mulher inteligente, ela era uma mulher sábia. Olha, ela trouxe para ela a culpa. Não do esposo ignorante, mas para ela. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. Opa! Conforme o significado do seu nome. E olha que coisa interessante. Ele era muito rico, era um homem muito próspero. Era um homem extremamente rico. Mas ele era insensato. Ele era mau. Ele era ignorante. Ou seja, riqueza não está ligada necessariamente à sabedoria ou à inteligência. Mas tem uma questão. A sabedoria do Senhor, ela é a chave para todas as coisas. E é isso que nós precisamos buscar, a sabedoria do Senhor. É isso que vale, é isso que tem valor. Ele é insensato conforme o significado do seu nome. E a insensatez acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Você vê, se eu tivesse visto seria diferente, mas como eu não vi, por isso que aconteceu o que aconteceu. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar, sangue e de vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Misericórdia. E que este presente que essa tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Você vê, que mulher sábia, que mulher sábia. Eu não posso aqui, por causa do tempo, focar muito em algumas partes aqui, mas assim, ela está deixando claro que ele, Davi, era um homem que estava lutando por Deus. Estava deixando claro que Davi era um homem que estava sendo usado por Deus para levantar o reino de Israel. Estava deixando claro que ela era uma mulher temente a Deus e queria que Davi não derramasse esse sangue. Apesar de ser uma vingança, apesar, né, dele ter motivos para isso, ele poderia relevar. Ele poderia não derramar o sangue. Porque assim, mais importante do que derramar sangue é poupar a vida. Poupar a vida sempre tem que ser o primordial. Poupar a vida sempre tem que ser a meta. Poupar a vida sempre tem que ser a base. Acima de tudo, poupar a vida. Agora, infelizmente tem situações que acontecem, né, da vida ser cortada. Mas a meta, o objetivo, o foco tem que ser sempre preservar e cuidar da vida. E ela estava sendo usada por Deus para poder levar isso à consciência de Davi. O próprio coração de Davi estava sendo trabalhado. Olha, a consciência de Davi estava sendo trabalhada. Deus não queria mais um Saul, mas Deus queria alguém segundo seu coração. Versículo 20. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor está firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá o coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente. Opa! O peso de ter derramado sangue desnecessariamente, o Senhor não vai ter isso. Nem de ter feito justiça com as próprias mãos. Opa! Nem de ter feito justiça com as mãos. Olha que bênção. Olha que bênção. Tenha a consciência tranquila. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembre-te de tua serva. Tá vendo? Olha, ela já deixou claro várias coisas.
Deus está te usando. Deus tá fazendo extraordinário por você. Você está sendo usado por Deus para fazer algo extraordinário em Israel. E quando você chegar lá? E quando a justiça for feita? E quando Deus te usar e para te colocar o trono para poder fazer o extraordinário, para poder levantar a glória de Israel de novo, lembre-te de mim. Olha a resposta de Davi. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Bendita seja você, mulher virtuosa, mulher sábia, mulher inteligente, mulher abençoada, mulher de Deus. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou eu lhe faz... que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Você vê, Davi estava com esse foco, com essa ambição, com essa meta. Mas por causa de uma mulher sábia, por causa de uma mulher de Deus, por causa de uma mulher virtuosa, sangue, vidas, família foi preservada. Olha, nós temos que aprender com essa mulher. Nós temos que aprender com ela. Que mulher virtuosa, que mulher sábia, que sabedoria o Senhor deu para essa mulher. Mulher de Deus. Nós temos que aprender com ela. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Acabou. Olha, nós estamos falando aqui de uma época que não precisava fazer contrato. Era só a palavra, já bastou. A palavra da vida e a palavra traz morte. Aqui a palavra trouxe vida. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Acabou. Olha, Nabal morreu. Não foi pelo braço de Davi. Nabal morreu. Não foi por alguma ordem de Davi ou algo que Davi provocou. Não. O Senhor feriu Nabal e ele morreu. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Jamais queira a morte de alguém. Jamais queira a morte de alguém. Não faz isso não. Mas tenha certeza de uma coisa. Deus é soberano. Deus faz o plano dele. Dá certo e acabou. Ninguém consegue ser contra o Senhor. É impossível. É impossível. Versículo 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Tá vendo? O Senhor me impediu o seu servo de praticar o mal. Olha, os homens ali, os meninos, eles iam pagar pelo pai ou por Nabal. Inocentes iam pagar por causa de Nabal. Mas o Senhor me impediu de derramar sangue inocente. E fez justiça sobre minha cabeça. E fez justiça sobre mim. E fez justiça para mim. E fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua cabeça. Tá vendo? Nabal colheu o fruto do seu próprio mal. E é isso que o pecado faz. Olha, o pecado, ele nos distancia de Deus. E faz com que nós venhamos a comer o fruto dele, que é a morte. Aqui, comer o fruto do pecado. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Acabou. O que é que Davi viu? Davi viu uma mulher. O que é que Davi viu? Davi viu uma mulher sábia. Davi viu uma mulher virtuosa. Davi viu uma mulher inteligente. Davi viu uma mulher de Deus. Davi viu uma mulher valiosa. Davi viu uma mulher que não tinha ego, que não tinha vaidade. Mas Davi viu uma mulher trabalhada por Deus. Davi viu uma mulher cheia do Senhor. Davi viu uma mulher cheia da presença de Deus. Por causa de Abigail. Oxe, Davi destruiu as cidades e tudo mais. Porque ele viu o valor nela.
que é que ele fez? Opa! Enviou um mensageiro pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Acabou. E assim é. Ele envia o valor nela e quis, e pronto. Só abrindo um parêntese. Foi o que Deus falou? Não. Deus falou para o homem ter mais de esposa? Não. No começo era só uma esposa. Deus fez Adão para Eva. Ou Deus fez Eva para Adão. Acabou. Deus deu uma noiva para o Cordeiro de Deus. Acabou. Deus, ele fala que a noiva, só uma noiva vai entrar no céu. Que é a noiva de Cristo. Acabou. Ou seja, não há duas ou três ou quatro. Inclusive o próprio Deus disse que não é necessário ou que não é importante que isso aconteça. Por quê? Caso contrário, vai gerar muito problema, vai gerar muita discórdia entre as mulheres. E justamente recomendado é uma só. O homem tem uma esposa apenas. Unirá o homem a sua esposa e ambos se tornarão uma só carne. Só que nesse tempo, era feito muito acordo, muita aliança, muita política. E eles faziam casamento como uma forma de manter essa aliança. Era um costume da época. Mas não necessariamente algo que Deus aprova, algo que Deus fala. Pelo contrário. E aí, Davi já era casado com Mical e agora pediu a Abigail para ser sua esposa também. Seus servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou seu rosto em terra e disse: Aqui está sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Olha que mulher virtuosa. Rapaz, isso aqui é fantástico. Gente, presta atenção nisso. Aqui está sua serva. Ela também quis, né, se casar com Davi. Ela também teve essa vontade, ela também teve esse intento. E aí você vê. Só que ela não é uma serva que está disposta a ficar só na dela, vivendo a vida de rainha, de princesa. Não, não, não. Opa! Ela está disposta a sujar as mãos. Ela está disposta a se curvar, pronta para servi-los e lavar os pés do meu Senhor. Ou seja, está disposta a cuidar do esposo. Está disposta a cuidar daquilo que tem. Está disposta a sujar suas mãos, a sujar sua roupa. Mas fazer isso com dedicação, com cuidado, com carinho. Uma mulher virtuosa aqui. Eu tenho muito a aprender com ela. Nós temos muito a aprender com ela. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se a sua mulher. Davi também casou-se com Aionã de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. E aí você vê, lembra de Mical? Então Saul deu a um outro homem. Davi se casou com essa Aionã e Abigail, mas Mical tinha sido dada a outro homem, por maldade do pai, por maldade de Saul. 1 Samuel capítulo 26. Davi poupa novamente a vida de Saul. E aí você vê, Davi poupa novamente a vida de Saul. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Jezimon. Você vê, passaram de novo onde Davi estava, a localização dele, né? Então Saul desceu ao deserto de Zif. Lembra que Saul já tinha falado que não ia fazer mais nada contra Davi? Aqui Saul esqueceu, não é possível. Então Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 dos melhores soldados de Israel. Aí você vê, Saul tinha falado que não ia fazer mais nada contra Davi. E agora vai até Davi com os 3.000 dos melhores soldados, em busca de Davi. Saul acompanhou ao lado da estrada, na coluna de Aquilá, em frente ao deserto de Jezimon. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento, com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao hitita Aimeleque e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abisai: Irei com você. Davi e Abisai entraram à noite. Aí você vê Davi
ele confiava no Senhor. Davi entrou no acampamento de Saul à noite. Davi e Abisai. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto de sua cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele. O Senhor mesmo o matará. Olha, Nabal aqui serviu como uma forma de ensino para Davi. Davi tinha acabado de ver um homem que Davi cuidou, que Davi protegeu, que Davi foi leal. Um homem que agora Davi vai atrás dele, pedindo para não morrer, porque estava com fome, pedindo ajuda para não morrer, e esse homem não era algo que ia faltar para esse homem, pelo contrário. E agora esse homem ia, né? Esse homem Nabal ia morrer, só não morreu por causa de sua esposa, porque sua esposa era uma mulher virtuosa. Mas agora, ou seja, esse homem Nabal teve sua vida poupada por causa de sua esposa virtuosa. E aí agora esse homem, literalmente, Deus feriu Nabal, matou Nabal, acabou. Davi entendeu, o Senhor mesmo matará Saul. Davi tinha aflição em relação a isso. Davi não sabia qual seria o futuro dele. Davi não sabia qual seria o futuro de Saul. Mas agora, depois de ver Nabal, de entender Nabal, de participar dessa história, Davi entendeu, peraí, o Senhor mesmo matará. Entendeu? Ou chegará a sua hora e ele morrerá. Ou ele irá para a batalha e perecerá. Não vai ser eu. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água, que estão perto da cabeça dele, e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estava perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Opa! Estavam todos dormindo. Legal, bênção. Pois um sono pesado, vindo do Senhor havia caído sobre eles. Olha, Deus aqui estava trabalhando no coração de Saul, de Davi. Estava mostrando a Davi, tenha misericórdia, aprenda a ter misericórdia. Davi, ó, eu te dou em tuas mãos, mas eu não quero que você faça mal a ele. Você acha que Davi não queria? Claro. Você acha que Davi não tinha capacidade? Claro que tinha. Você acha que Davi não podia, com as mãos dele, fazer justiça ao modo dele? Óbvio que podia. Mas sabe por que isso não aconteceu? Porque Deus queria que Davi escolhesse confiar em Deus. Tudo é uma escolha. Você escolhe confiar em quem? Eu mesmo escolho confiar em Deus. Eu não tenho capacidade nenhuma de estar aqui. Eu não tenho capacidade nenhuma de estar aqui todos os dias, de estar fazendo isso aqui, de viver isso aqui. Não tenho. Mas Deus pode todas as coisas. Ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. Ele é soberano, ele é bom. E eu creio nele, eu confio nele. Não na minha capacidade, não na minha força, que eu nem tenho. Mas ele tudo pode, ele tudo tem. E é nele que eu confio. Para honra e glória dele, em nome de Jesus. Então, assim, Davi aqui escolheu confiar no Senhor. Então, Davi foi para o outro lado e colocou-se no topo da colina, ao longe, uma boa distância deles. E gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: você não vai me responder, Abner? Abner respondeu: quem é que está gritando para o rei? Disse Davi: você é homem ou não é? Quem é? Disse Davi: você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei, seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez, Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram seu rei, ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estava perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse:
é você, meu filho Davi. E aí você vê, Saul estava indo atrás de Davi para matar. Aí agora, é você, meu filho Davi. Ó, que. Meu Deus do céu. Davi respondeu, sim, ó rei, meu senhor. Acrescentou, por que meu senhor está perseguindo este seu servo? O que eu fiz e de qual mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras do seu servo. Se o senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, são homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram da minha porção da herança do Senhor e disseram, vá, prestemos culto a outros deuses. Agora que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém sai à caça de uma perdiz nos montes. Ou seja, eu não tenho nada a ver, não tenho culpa nenhuma. Eu, por causa do Senhor, tive que fugir da minha casa. Tive que fugir da porção de Israel. Eu, por causa do Senhor, tive que fugir do meio de onde eu nasci. Eu, por causa do Senhor, tive que sair da minha casa. Por causa do Senhor. Mas o que eu fiz? Quem foi que falou alguma coisa contra mim? Ou que eu estou tramando contra ti? De maneira nenhuma, o Senhor é meu rei. Eu sou o Senhor é o meu Senhor. De forma alguma eu iria querer o seu mal. Então Saul disse: pequei. Volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. E aí você vê, Saul de novo fala a mesma coisa. Tenho errado, tenho falhado, mas continua do mesmo jeito. Mas continua querendo matar Davi. Respondeu Davi: aqui está a lança do rei. Venha um de seus servos pegá-la. O Senhor recompensará a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. E aí você vê, Davi tinha toda a capacidade, mas escolheu não levantar a mão contra o ungido do Senhor. Assim como hoje considerei a tua vida ela de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda angústia. Então Saul disse a Davi: seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Assim Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. 1 Samuel capítulo 27. Davi entre os filisteus. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e escaparei dele. Assim Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família, e Davi e suas duas mulheres, Aionã, de Jezreel, e Abigail, que foi mulher de Nabal, de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi tinha fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. E aí você vê que coisa interessante, né? Enquanto estava dentro de Israel, Saul estava ali, perseguindo. Mas quando saiu dali, pronto, acabou a perseguição. Só que assim, pior é o quê? Pior é sair de casa. Entende? Davi foi forçado a sair de casa. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a tua simpatia, dê-me um lugar dê-me um lugar numa das cidades dessa terra, onde possa viver. Porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Você vê, Davi tinha uma certa aliança com Aquis, rei dos filisteus. E aí pediu a Aquis um lugar na cidade. Olha, se eu tenho, né, se eu conto com sua simpatia, rei Aquis, por favor, me dê um lugar. Porque eu vou viver na cidade real. Naquele dia Aquis deu-lhes Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. E aí você vê, Ziclag era uma cidade filisteia. Mas até aquele momento, até aquele dia, essa cidade pertencia aos reis de Judá. Por quê? Porque foi dada a Davi. E assim era respeitado. Davi morou no território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Ele e seus soldados atacavam os Jesuritas, os Gersitas e os Amalequitas.
povo que desde os tempos antigos habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: quem você atacou hoje? Davi respondia: o Negueb de Judá ou o Negueb de Jeramel. Você vê, Davi sempre falava que Davi atacava seu próprio povo, atacava Israel. Ou o Negueb dos queneus. Ele matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados para Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Você vê, ele se tornou tão odiado pelo seu povo que será meu servo para sempre. Terrível, né? Você vê como o mal pensa, né? O mal, ao invés de querer estar junto de Davi, gente, nós não temos que querer que o outro seja nosso servo. Pelo contrário, nós temos que querer cuidar, proteger, ajudar o outro. Nós temos que literalmente sermos instrumentos de Deus para a promoção, para o crescimento, para o desenvolvimento do outro. Essa tem que ser nossa base. Essa tem que ser nossa luta. Esse tem que ser nosso propósito. Como é que eu posso ajudar o próximo? Pergunta essa. 1 Samuel capítulo 28. Saul e a médium de Endor. E esse aqui, Saul e a médium de Endor, é um capítulo muito interessante. Só abrindo um parêntese, antes de Jesus ele ter nascido e morrido por nós, ficava todas as almas no seio de Abraão ou no Sheol. E o seio de Abraão e o Sheol, eles ficavam lá embaixo. Um próximo ao outro, basicamente. Mas depois de Cristo, Jesus ele foi até o cativeiro. Jesus foi até lá embaixo e levou muitas almas. Levou muitas almas para o céu. Levou muitas almas para as mansões celestes, para a casa do Pai. Neste momento. E hoje nós quando falecemos, voltamos ao pó, nós dormimos. Mas é como se fosse um sono. A gente dorme ontem e acorda agora. Mas quando nós abrirmos os olhos, nós já estaríamos nas mansões celestes do Senhor, para a honra e glória dele. Porque após a morte segue-se o juízo. Mas o juízo em nossa vida, ele já passou. Por quê? Porque Cristo nos comprou. Nós passamos da morte e já estamos na vida. O nosso advogado, Jesus, ele já entrou no nosso juízo. Ele já entrou no nosso julgamento. E ele mostrou. Aí, Satanás foi lá e nos acusou de todos os nossos pecados. E aí, simplesmente, Jesus ele vai lá e mostra a mão furada. Pai, tá vendo essa mão? Tá vendo? Então, foi por ele, foi por ela, foi por você, foi por mim. Então, nós não precisamos mais passar pelo juízo. Porque nós já passamos, nós já temos vida. O Senhor já nos deu vida. E é exatamente esse contexto aqui. Só que aqui é o contexto antes de Cristo. Ou seja, o contexto onde as almas, onde as pessoas que voltavam ao pó ainda estavam nessa terra, ainda estavam ou no Sheol ou no seio de Abraão. Um próximo ao outro. Saul e a médium de Endor. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: muito bom, muito bem. Eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médios e os que consultavam os espíritos. Lembra que Deus falou: olha, não consulte espíritos, não consulte espírito dos mortos, não consulte os espíritos. Tudo isso aí, como Deus falou, tudo isso aí para mim é feitiçaria. Vocês não devem fazer isso. Foi o que Deus falou. E Saul tinha cumprido. Saul havia expulsado do país os médios e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, viram e
vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas esse não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. E aí você vê, só agora que Saul teve medo, Saul foi consultar o Senhor. Olha, tantos momentos que Saul teve para consultar o Senhor. Tantos momentos que Saul teve para poder conversar com Deus, saber do Senhor, buscar o Senhor, mas não, Saul não queria. Saul queria seu ego, sua vaidade. E não façamos como Saul. Nós vamos consultar o Senhor todos os dias. Senhor, o que é que eu tenho a fazer? O que é que eu tenho a dizer? O que é que eu tenho a viver? O que é que o Senhor quer? Todos os dias. Aí agora Saul foi consultar a Deus porque teve medo. E Deus não respondeu. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos. E aí você vê, olha, Saul falou: se por Deus não vai, não tem problema. Procure uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. E aí você vê, né? É aquele negócio. Ele quer saber algo do mundo espiritual, apesar de saber que é errado. E apesar de ter lutado contra isso, pronto, agora ele está indo atrás disso. Por quê? Porque ele quer um entendimento do mundo espiritual. Olha que coisa terrível. Eles disseram, existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestiu outras roupas e foi à noite, com 2 homens, até a casa da mulher. Ele disse a ela, invoque um espírito para mim. E aí você vê tudo aquilo que Deus é contrário. Tudo aquilo que Deus falou e deixou claro que não é para fazer. Invoque o Espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. E aí você vê, Saul pediu para que um espírito fosse invocado, para que pudesse levar alguém, né, que ele disser. A mulher, porém, lhe disse, certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Você vê, isso aqui, essa parte aqui foi o que Deus falou, que não é para ter esse, né, que não é para ter médiuns e os que consultam espíritos dentro de Israel. Pelo contrário, para não ter isso aí dentro de Israel. Só que agora, ao invés de Saul se manter, pelo menos seguindo a lei do Senhor, não. Saul queria, de qualquer forma, uma resposta para ele de qualquer jeito. Ou seja, egoísmo, vaidade. Saul queria isso. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? E aí você vê, ela já sabia que se ela fizesse isso, ela iria morrer. Ela sabia que isso não poderia acontecer. Por que você está preparando essa armadilha contra mim? Saul jurou-lhe pelo Senhor. E aí você vê, né? Saul usando o nome de Deus, do Senhor, para poder jurar algo que é completamente distante da lei do Senhor, completamente distante do que Deus, né, do que Deus quer. Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu, Samuel. E aí você vê, né? Tanta gente, ele escolheu logo Samuel, porque Samuel tinha voltado ao pó. Antes de Cristo, isso aqui tudo. Só frisando esse ponto aqui. Não há hoje como consultar aqueles que morreram em Cristo. Acabou isso. E aqueles que, né, que consultam e tudo mais, cuidado, vocês estão consultando espíritos enganadores, demônios. É o que Deus fala, é o que Deus diz. Isso não é algo que deve ser feito. É o que Deus fala, é o que Deus diz. Ele respondeu Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul, por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse, não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu, vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou qual a aparência dele. E disse ela, um ancião vestido um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Samuel perguntou a Saul, por que você me perturbou fazendo-me subir? Saul estava lá em paz, no seio de Abraão, tranquilo. Saul estava, só para deixar claro, naquele tempo, antes de Cristo, tanto o Sheol quanto o seio de Abraão ficavam próximos um ao outro, ficava aqui na terra, ficava cá embaixo. E havia certa passagem para isso. Dava para ter
uma certa ligação. E Saul ficou chateado. Por que você me perturbou fazendo-me subir? Saul queria ficar em paz, Saul queria ficar descansando. Mas por causa de Samuel queria ficar descansando. Mas por causa de Saul, Samuel subiu. Por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul. Estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Você vê, se Deus se afastou de você, problema é seu, o que eu vou fazer? A culpa é sua. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para dizeres o que fazer. E aí você vê, completamente desnorteado, completamente distante do Senhor. Disse Samuel, por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Acabou. Você me chamou por quê? Se foi o Senhor que se afastou de você e se tornou seu inimigo. Acabou, o problema é seu. Você vai arcar com a consequência de você ter abandonado a Deus. Você vai arcar com a consequência dos seus próprios pecados. Você vai arcar com a consequência de ter buscado o pecado. A culpa é sua. Você pecou, você vai colher. Ponto. O que o Senhor fez, o que predisse por meu intermédio. Tá vendo? O que eu predisse, o que o Senhor predisse por meu intermédio, o Senhor fez o que eu predisse. O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Lembra que eu tinha falado que o reino seria dividido, você seria atacado e tudo mais? Então, aqui. Rasgou de suas mãos o reino e deu ao seu próximo, a Davi. Você vê, esse aqui, nesse momento aqui, Saul já tinha mais que certeza disso. Saul já tinha absoluta certeza que o reino é de Davi. Ponto. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele lhe faz isso hoje. Acabou. Você não foi contra os inimigos? Tudo bem, pronto. Agora a ira do Senhor está vindo sobre você. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. Amanhã você e seus filhos, vão descer. E aí, só abrindo parênteses, será que Saul, quando Jesus foi lá pro seio de Abraão, será que Saul foi levado para a mansão celeste, viver com o Pai, viver com o Senhor, viver nas casas que o Senhor, que Cristo está fazendo por nós e para o povo dele? Eu não sei, porque a graça e a misericórdia dependem de Deus. Mas fato é, Saul morreu também, e os filhos também. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Acabou. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: Olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco, para que tenha forças para seguir teu caminho. Ele recusou e disse: Não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele, e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou o pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e a seus homens, e eles comeram. E naquela mesma noite, eles partiram. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, primeiramente, em nome de Jesus, agradeço a Deus. Depois a você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Esse foi o nosso dia 66, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 67, em nome de Jesus, você receber a notificação. Curte aqui, porque assim, o reino dos céus, ele é sobre mim, ele é sobre você, até chegar em mim, até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em mim, a partir do momento que ele chega em você, já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então assim, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais vidas, mais pessoas, mais almas, mais famílias, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. É isso. Até amanhã, dia 67, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Até amanhã, dia 67, em nome de Jesus. Amém.